esperamos, inclusive, nossos convidados, principalmente eles, sejam acolhidos virtualmente nessa nossa plataforma. Hoje, o nosso evento é muito importante, fala sobre a investigação dos crimes contra criança e adolescente na pandemia, e também ele existe para lembrar o 18 de maio, que é o dia de enfrentamento em relação ao abuso contra criança e adolescente. Nesse tempo tão complexo, nós precisamos estar aqui discutindo, lembrando, parando para reexaminar esse tema que é tão fundamental e importante. Esse evento é de iniciativa do CAOP da Infância e da Juventude, estou vendo o doutor Frazão aqui, da doutora Lana Cristina Barros Pessoa, que é titular da 42ª Promotoria de Justiça Especializada da Criança e do Adolescente, e também já foi coordenadora do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos. Nós vamos eu vou fazer falar um pouco do roteiro do nosso evento e como é que nós vamos funcionar com a metodologia dele. Essa sala virtual que nós nos encontramos, ela permite um acesso a um chat. Esse chat vai nos permitir nos inscrever para as perguntas que serão feitas, formuladas posteriormente às falas que nós vamos ter. E nosso evento hoje está diversificado. Nós temos 3 falas qualificadas com olhares diferentes. A doutora Adriana Meireles Costa, delegada de polícia, com 10 anos de carreira, lotada na Delegacia de Polícia de Proteção à Criança e Adolescente desde abril, vai falar sobre os crimes, como ocorre esse fluxo na DPCA. Depois da fala dela, nós vamos ter o doutor José Vanderlei Júnior, médico cirurgião vascular e legista, bacharel também em Direito, mestre em Medicina pela UERJ, ex-diretor do IML e atual diretor do Instituto de Polícia de Criança e Adolescente. Também vai estar aqui conosco, vai falar depois da doutora Adriana. E, por último, nós vamos ter a nossa do Maranhão, que é titular dessa 42ª Promotoria de Defesa especializada na criança e no adolescente, especialista em ciências criminais, mestranda em psicanálise e que foi coordenadora do CAOP, Ministério Público dos Direitos Humanos, e que integrou o programa também Provita, de 2014 a 2019. E integrou outras comissões na área de direitos humanos, como o Conselho Estadual de Direitos Humanos, Comitê LGBT, Programa Defensores, entre outros. Mas, enfim, eu gostaria de pedir a todos que desliguem os seus microfones para que nós não faça esse eco, né, de entrada e saída. A fala, o único do palestrante que está, no momento, com espaço para fala, após as 3 falas, que vão ser liberadas aos poucos, ou seja, a primeira a doutora Adriana, depois o doutor José Vanderlei e a doutora Lana, nós vamos seguir os chats para verificar quem se inscreveu para as perguntas. Como é um espaço virtual e um tempo também limitado, eu peço a compreensão de todos, que se forem muitas perguntas, nós não vamos ter condição de levar o evento por muito tempo, mas pedimos que depois nos encaminhem para que a gente possa ver como responder e que esse evento vai ficar gravado para quem não puder assistir agora, assistir posteriormente. Muito obrigada pela participação de todos. Doutora, aceitem também a gravação, para que possamos gravar, tá? Precisa que aceitem a gravação, a nossa técnica, nós temos uma equipe técnica da escola, que está aqui conosco, a nossa coordenadora pedagógica, doutora Aline, do EAD, que está aqui, na coordenação, as nossas estagiárias também, estão dando suporte para essa reunião. Então, eu gostaria de passar a palavra à doutora Adriana Meireles Costa. Já está aí, doutora Adriana? Já, estou aqui. Então, doutora Adriana, muito bem-vinda, muito obrigada por sua participação, por estar aqui conosco.
Eu vou passar, ela é delegada de polícia, com 10 anos de carreira, lotada na Delegacia de Polícia de Proteção à Criança e Adolescente, desde abril de 2019. Doutora Adriana, muito bem-vinda, muito obrigada, e a palavra é sua. Bom dia a todos, né? Como já fui aqui um pouco apresentada, né? Meu nome é Adriana, delegada já tem 10 anos, e desde abril de 2019 eu que estou lotada aqui na DPCA, que é a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, né? A delegacia está situada aqui na Praça Maria Aragão, em frente à Praça Maria Aragão, num complexo, onde funciona também o Ministério Público e o Instituto de Perícia Técnica de São Luís, né? Bom, durante essa pandemia que a gente está passando aí, né, um momento único, eu gostaria de informar. Não sei se saiu aqui. Tá. A DPCA, ela está funcionando normalmente, né, com atendimentos presenciais. Nós funcionamos aqui de segunda a sexta. E, assim, a gente tenta seguir o máximo de orientações de higiene, de segurança, mas a delegacia está funcionando normalmente, tá bom? Como já foi dito, agora no dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate à Violência contra a Criança e Adolescente, né? Foi uma homenagem a uma menor, Aricele, que ela foi sequestrada, espancada, estuprada e morta aos 8 anos de idade por uma família tradicional de Vitória, no Espírito Santo, né? E aí foi criada essa lei, 1970, de 2000, e criou esse Dia Nacional de Combate à Violência contra a Criança e Adolescente. Bom, a violência contra a criança e adolescente, ela pode ser a violência urbana, que é a violência urbana. A violência urbana é aquela que, quando é um vizinho, quando é um desconhecido, que comete uma violência contra a criança ou adolescente. Agora, existe também a violência doméstica e familiar, que quando a violência ocorre no seio da família, né, por o pai, a mãe, padrasto, tio, algum parente, avô, avó. E também existe a violência escolar, né, que é o tão conhecido bullying, que hoje em dia, infelizmente, aí está bem alta, né? Tem que tomar muito cuidado nas escolas, porque cada vez mais é constante a ocorrência de bullying nas escolas. A violência, ela pode ser... Tem a violência física, né, que é aquela realmente que deixa as marcas, né, que é pela lesão corporal. Existe a violência sexual, mas também existe a violência psicológica, que é tão importante quanto, e que nós temos que ficar sempre muito atentos, né? Aqui na delegacia, o nosso maior índice de violência, infelizmente, é a violência sexual, né? Então, existem muitas ocorrências de estupros, de abusos sexuais contra crianças e adolescentes. Bom, existe algumas perguntas assim, existe algum indicativo, como que a gente pode saber se a criança ou adolescente está sendo vítima de algum tipo de violência? É muito importante nesse momento, tanto a família, amigos, vizinhos, a escola tem seu papel importante também nesse momento, de observar o comportamento da criança e do adolescente. Na sua grande maioria das vezes, elas mudam seu comportamento. A gente não pode realmente analisar um fato isolado. Ela passou a ficar agressiva, pronto, ela está sofrendo uma violência. Não. Mas são conjuntos de mudanças que a criança e o adolescente apresentam, que são indicativos, né? Claro que não é uma verdade absoluta, são indicativos de que ela pode estar sofrendo qualquer tipo de violência. Quais são essas mudanças que a gente enumera? Uma baixa estima, a criança passa a ter um comportamento agressivo, ela passa a ter uma repulsa contra qualquer contato físico. Em casa, ela começa a ter pesadelos, uso de drogas, tentativa de suicídio. Então, são assim, um conjunto de indicativos que podem ser indicativos de que ela está sofrendo uma violência. Mas, claro, tem que ser analisado cada caso. Bom, aqui na DPCA, como é que é um pouco o fluxo do nosso atendimento, né? Quando a criança, o adolescente, com seu responsável, vem na delegacia, primeiro eles passam por uma triagem. Nós temos um assistente social aqui que faz esse primeiro atendimento. E se for caso de ocorrência, né, de registro de ocorrência, se for caso de investigação criminal, é registrado o boletim de ocorrência e é encaminhado essa vítima para conversar com a delegada, né, junto com o seu responsável.
E aí são encaminhadas as guias, no caso de crimes que deixam vestígios, a gente encaminha as guias do exame médico para o IPTCA, e mesmo os crimes que não deixam vestígios é encaminhado também para a guia, para o laudo psicológico e social, que também são feitos pelo IPTCA. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque o doutor Vanderlei vai falar melhor sobre o Instituto. E aí, após esses encaminhamentos para esses exames, é instaurado inquérito policial, quando são crimes com pena maior de 2 anos, são feitas todas as oitivas, e aí é concluído o inquérito, e o inquérito é encaminhado para a justiça, onde a priori termina a parte da delegacia, né? E aí o Ministério Público, se entender, oferece denúncia, e aí segue o processo. Muita gente está perguntando com relação ao aumento de crimes na DPCA durante a pandemia, né? Existem vários estudos que, com esses isolamentos sociais, as pessoas mais tempo em casa, os crimes estão aumentando com relação a mulheres e crianças e adolescentes. Eu vou falar particularmente da DPCA em São Luís, né? Porque a minha atribuição é essa, o que eu estou vendo aqui. Realmente, aqui, eu não vi esse aumento. Como eu falei, nossa maior demanda são os crimes sexuais. E eu não vi aumento aqui. Muito pelo contrário, eu achei até que diminuiu. Aí, se vocês me perguntam por quê, a minha opinião é que, a maioria das vezes, os crimes sexuais acontecem o quê? Às escondidas, né? É só a vítima e o agressor. Como a família está mais em casa, sem sair, a mãe não sai, a tia não sai, eu acho que fica mais difícil o cometimento desses crimes sexuais, porque está toda a família junta no mesmo ambiente. Então, eu acho que isso pode estar dificultando a prática desses crimes sexuais. Mas também pode ser que as pessoas não queiram sair para denunciar, estejam isoladas, né? Isso é um estudo que depois a gente vai tentar fazer, mas a princípio eu entendo que as pessoas estão no mesmo ambiente familiar sem sair, e isso está dificultando o agressor de cometer esses crimes sexuais. E também com relação até à violência física, doméstica e familiar, também não senti aumento aqui na delegacia, tanto da violência sexual como da violência física. Eu falo pela questão de criança e adolescente, eu não estou entrando no mérito da violência contra a mulher, né? Aí é uma outra alçada. Bom, eu vou falar um pouquinho da nossa estatística, bem resumida aqui, com relação a 2019 e esse início de 2020. Em 2019, foram instaurados 405 inquéritos policiais e 140 VPI. O que é VPI? São verificações de procedência de informação. São investigações preliminares, né? São quando vêm denúncias anônimas, e aí a gente ainda não tem elementos suficientes para instaurar o inquérito, e a gente instaura essa verificação de procedência de informação, que é uma investigação preliminar, tá? Dos 405 inquéritos, 300 foram de crimes sexuais. Então, a nossa grande demanda aqui, infelizmente, são os crimes sexuais. E dos 300, 250 foram estupros, né? Então, a maior demanda de crimes sexuais é o estupro aqui na Delegacia da Criança, de Proteção à Criança e ao Adolescente. Então, você vê que foram uma média de 25 inquéritos policiais instaurados por crimes sexuais por mês, em 2019. Aí, agora, em 2020, em janeiro, foram instaurados 15 inquéritos policiais com relação a crimes sexuais. Fevereiro, nós tivemos 7 instaurações, março, 13 e abril, 7. Então, você observa que realmente não teve um aumento na demanda de instaurações de inquéritos policiais durante este período da pandemia, particularmente aqui na DPCA. Bom, e aí, assim, só para finalizar, para também não ficar uma coisa muito longa, uma mensagem final aqui que eu deixo sempre que eu falo sobre violência, é para você denunciar sempre. Denuncie, porque o maior aliado do agressor é o silêncio. Então, você tem que denunciar. Às vezes você não precisa se identificar, né? Às vezes a pessoa não quer se envolver, mas é só ligar para o 180, são denúncias anônimas, e aí essa denúncia vai ser investigada. A gente tem que pensar que criança e adolescente, eles têm muito medo do agressor. Porque é muito difícil uma criança vir denunciar um adolescente. Então, eles precisam da ajuda de familiares, de parentes, de amigos, da escola.
Então, eu acho que é uma luta de todo mundo. Então, a gente sempre deixa essa mensagem final. Denunciem sempre, tá bom? Muito obrigada, doutora Adriana, pela sua fala. Doutor José Vanderlei Júnior, já está aí? Bom Tá, dia. né? Bom dia, doutor José Vanderlei. Seja muito bem-vindo à nossa plataforma aqui na escola. Doutor José Vanderlei Júnior, como eu havia falado, é médico cirurgião vascular e legista, bacharel em Direito, mestre em Medicina pela UERJ, ex-diretor do ML de São Luís de 2015 a 2019 e atual diretor do Instituto de Perícia Técnica da Criança e do Adolescente. Seja muito bem-vindo. A palavra é sua. Obrigada. Obrigado, Patrícia. É Ana Tereza, doutora Ana Tereza. Ah, doutora Ana Tereza, irmã da Ana Patrícia, eu confundi aqui. Tudo bem? Bom dia. Um prazer É reencontrá-la. bem parecida, né? Bem Muito parecida. parecida. Um Pois prazer é. reencontrá-la. Gostaria de saudar a doutora Adriana Costa, a doutora Lana, a nossa mediadora, a doutora Ana Tereza, e todos os participantes, um número bastante expressivo, quase 100 pessoas. E, como foi apresentado, atualmente eu represento a condição de diretor do Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes. Agora, no ano de 2020, nós tivemos uma mudança nesta nomenclatura. Antes era Centro de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes, né? E nós tivemos, através da medida provisória 303, de dezembro de 2019, e depois a lei número 11.236, recente, 27 de março de 2020, a disposição sobre a perícia oficial de natureza criminal no Estado do Maranhão, que confere autonomia técnica administrativa para este órgão, dentro da estrutura da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança Pública. E o IPTCA, ele é um dos órgãos que compõem a nossa perícia oficial de natureza criminal. Ao lado do IML, Instituto de Criminalística, Instituto Laboratorial de Análises Forenses, né, Instituto de Identificação, né, alguns dos órgãos que compõem a perícia oficial de natureza criminal. Então, esta instituição, este órgão, ele é responsável pela realização de perícias técnicas, né, no âmbito criminal. Então, nós somos peritos de natureza criminal. Nós temos a Lei 12.030, né, de 2009, uma lei federal, que criou no país a perícia oficial de natureza criminal. Então, isso já nos distingue, porque não fazemos perícia de natureza civil, fazemos perícia em situação de apuração de crimes, né? E o IPTCA, especificamente em crimes cujas vítimas são crianças e adolescentes, tá? Fazendo um breve resumo histórico, antes de adentrarmos especificamente na situação atual da pandemia, o IPTCA ele foi criado no ano de 2004, né, por uma iniciativa de órgãos sociais, né, interessados na proteção dos direitos das crianças e adolescentes. Foi criado através do decreto 20.532, de 2004, né, com o nome de Centro de Perícias Oficiais, né. Em 2006, houve uma mudança do nome para CPTCA. Nesse ínterim, né, ainda no ano de 2015, houve o relatório dos meninos emasculados no Maranhão, né, e isso teve uma repercussão nacional e internacional. O Maranhão sofreu, e o Estado brasileiro, uma responsabilização, né, uma representação por conta desta situação, né, das crianças emasculadas, e assinou em 15 de dezembro de 2015 um acordo de solução amistosa que teve como intermediação a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da Organização dos Estados Americanos. Nesse acordo amistoso, algumas situações foram elencadas no sentido de compensar, de paliar, de resolver algumas situações referentes a direitos de crianças e adolescentes. E no item 15.6 desse acordo, foi instituído, né, a necessidade de inauguração e manutenção em funcionamento do já criado Centro de Perícias Oficiais, né.
com a característica de funcionar com profissionais efetivos, né, em casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Tá? Então, já havia sido criado em 2004, mas ganhou um eco maior, uma repercussão maior com o caso das crianças emasculadas. Né? Uma infeliz situação que vitimou várias crianças, né, e adolescentes aqui no Maranhão. Em 2006, então, passou a se chamar CPT-CA, e agora, em 2020, IPT-CA, né, Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes. Né? Então, o IPT-CA é um órgão vinculado à Perícia Oficial de Natureza Criminal, da Secretaria de Segurança Pública, que tem como objetivo realizar perícias médico-legais, psicológicas e sociais de crianças e adolescentes em situação de apuração criminal em que estas crianças e adolescentes figuram como vítimas, a fim de instruir o inquérito policial e, por fim, subsidiar uma decisão judicial. Tá? Então, está à disposição do sistema policial e do sistema judiciário, visando, em última análise, subsidiar uma decisão judicial. É um órgão que tem a característica do ineditismo no país, né, porque ainda hoje ele foi o primeiro e é o único órgão com esta característica de profissionais em áreas inter e multidisciplinares atuando em perícia criminal, tanto na área médico-legal, quanto psicológica, quanto social. A gente tem o Rio Grande do Sul, que apresenta um perito, psicólogo, que faz algumas perícias em casos de violência, em casos de crime contra crianças e adolescentes. Em Goiás também tem uma experiência isolada, mas atuando de forma sistemática e continuada, apenas o Maranhão, com o Instituto de Perícia Técnica para Crianças e Adolescentes. Então, é um trabalho especializado e sistemático, como dito, que visa a produção da prova técnica, tanto do ponto de vista médico-legal, quanto do ponto de vista psicológico e social. Ou seja, buscando aqueles vestígios imateriais, aqueles vestígios que, como bem ditos pela doutora Adriana, não deixam marcas físicas. E isso é comum de nós vermos, por exemplo, em atos libidinosos, apalpadelas e outras situações que não deixam marcas físicas, algumas manipulações que não deixam marcas físicas, mas deixam, sem dúvida, vestígios psicológicos. Tá? Então, o Maranhão ainda detém essa situação de ineditismo e o único estado do país, da federação, que apresenta um órgão com essas características. Importante ressaltar também a constituição do órgão, né? Foi criado em 2004, como já dito, com 10 profissionais atuando, né? Nestes últimos 15 anos, nós tivemos um incremento, um aumento do número de profissionais. Hoje nós contamos com 44 profissionais, destes 4 estão em cargo de direção. Nós temos a seção de perícia médico-legal, que conta com 4 médicas legistas, todas peritas oficiais, concursadas, e egressas da academia de formação, 5 auxiliares de perícia médico-legal. Nós temos a seção de perícia psicológica, com 14 psicólogos, sendo apenas 3 peritos oficiais e 11 temporários. Nós temos a seção de perícia social, que conta com 12 assistentes sociais, sendo 1 perito oficial apenas e 11 temporários. E nós temos a seção administrativa, com 3 profissionais, temos profissionais auxiliares de limpeza e 1 motorista, também temporário. Essa situação, né, nos levou recentemente a formular um relatório, porque nós fomos demandados a respeito do cumprimento do acordo que foi feito em dezembro de 2015, o acordo amistoso. E no item 15.6, previa o funcionamento deste órgão com profissionais efetivos. Tá? A questão do profissional efetivo certamente nos traz muitas vantagens, porque são profissionais que vão acumulando com o passar do tempo
uma expertise, uma experiência na realização dos trabalhos, né? O que a gente não vê com relação aos profissionais temporários, e quando começam a se aprimorar nas técnicas, nos protocolos de realização das perícias, eles podem ser substituídos, né, porque termina o prazo do contrato. Então, essa demanda, ela tem sido vista com sensibilidade pelo governo do Estado, que já sinaliza a perspectiva de concurso, para que possa ser efetivamente cumprida o acordo de solução amistosa, que prevê a presença de profissionais efetivos. Nosso fluxo de funcionamento é com livre demanda para o primeiro atendimento. Então, se a criança e adolescente, acompanhada do seu representante legal, conselho tutelar, pais, né, algum responsável legal, chega para o atendimento e é realizada a perícia que é demandada pela autoridade policial ou judiciária, né, seja perícia médico-legal, seja perícia psicológica, seja perícia social, ou as três combinadas, como ocorre na maioria das situações, em que é requisitado as três perícias, médico-legal, psicológica e social. Em regra, as perícias psicológica e social necessitam de pelo menos 3 atendimentos para que possa ser feita a conclusão da perícia e a elaboração do laudo, do relatório pericial. Isso é uma técnica adotada pelo Instituto, né, e prevê com o protocolo de atendimento não deixar que restem dúvidas ou algum vestígio psicológico ou social que possa passar despercebido se apenas um atendimento fosse feito. E também para não induzir falsas memórias ou mesmo para que a criança ou adolescente não venha com ideias plantadas, esses atendimentos eles são feitos em momentos diferentes, com pelo menos 7 a 14 dias de distância, né, um lapso temporal de pelo menos 7 a 14 dias entre cada atendimento, para que, acaso, por exemplo, tenha sido plantada uma determinada informação na criança, no adolescente, uma falsa informação, essa falsa informação ela se dissipe, e aí só vai restar as informações reais, né, do que realmente aconteceu na situação. Nem sempre a coleta desses dados, desses elementos, são feitos de forma direta. Muitas vezes são aplicadas técnicas em que podem ser captadas vestígios psicológicos de forma indireta, subliminar, que não estão exatamente no consciente da criança. Ela não consegue verbalizar e exteriorizar situações que são identificadas como vestígios da situação criminosa ou de violência a que elas foram submetidas. Neste período de pandemia, nós sofremos um contingenciamento de ações da própria Organização Mundial de Saúde, alguns protocolos e orientações do governo do Estado e também da perícia oficial de natureza criminal, através do perito geral, que emitiu notas de orientação para funcionamento durante a pandemia. Então, instruções normativas, como a de março de 2020, que disciplinou o funcionamento da perícia oficial do Estado neste período de pandemia, visando a diminuição, como tem sido a orientação geral, de contatos interpessoais, com o objetivo de diminuir a disseminação do vírus, né, da doença. No entanto, como órgão essencial que somos, né, de atividade pericial, assim como a polícia, a saúde e outros órgãos, nós continuamos a atender, continuamos o funcionamento, especialmente para as situações de flagrante e todas aquelas situações em que possa haver perda dos vestígios. Então, temos equipe de plantão, o órgão continua aberto, o nosso complexo de proteção à criança e adolescente, né, o complexo que funciona na Praça Maria Aragão, Ministério Público, Delegacia de Polícia e o Instituto de Perícia Técnica, nós continuamos com equipes funcionando, e o IPTCA não é diferente,
para atender especialmente essas situações em que possa haver perda do vestígio ou situações de flagrante delito, né, acusados presos, ou outros fatos que possam configurar essa situação. Tá? Com isso, nós tivemos a manutenção das perícias sendo realizadas. Tá? Aquelas situações que não configuram essas situações, entre aspas, emergenciais, os familiares são orientados, têm sido anotados os seus dados, os nomes, tem sido retido uma cópia da requisição, anotados os contatos telefônicos dos responsáveis pela vítima, para que tão logo termine esse processo de isolamento social, a gente possa chamar essas pessoas. Que situações são essas? Aquelas situações em que não configurem risco de perda de vestígio ou que não configurem flagrante delito. Há casos que já aconteceram há alguns anos, alguns meses, e serão chamadas posteriormente. Então, foram medidas que foram adotadas especialmente nesse período de pandemia. Mas as outras situações já relatadas, a realização das perícias continua normalmente. Tá? Concordo com a doutora Adriana, nós não percebemos um aumento substancial, não percebemos aumento nesse período de pandemia de situações de crimes e violências contra crianças e adolescentes. Né? E já tivemos um total de 38 atendimentos, né, neste período de pandemia. Desde o dia 23 de março de 2020, com o início da quarentena, dentro desses casos selecionados, nós já tivemos 38 vítimas atendidas, realizando as 3 perícias, em regra, né, tanto médica, quanto psicológica, quanto social, totalizando aí de produção de mais de 100 perícias. E temos 25 vítimas para serem atendidas tão logo termine o período de pandemia. Eu trago aqui um quadro dos últimos 10 anos de funcionamento do Instituto, em que a gente percebe um aumento, né, uma crescente no número de atendimento de vítimas. Em 2011, por exemplo, nós tivemos um total de 370 vítimas. Em 2019, nós tivemos 1.381 vítimas periciadas no IPTCA. Então, tivemos um aumento expressivo aí, num lapso de 10 anos, de 1.000 vítimas, né, saltando de 2011 para 2019. E isso foi um processo. 2012, 460, 2013, 454, 2014, 735, 2015, 1.070, 2016, 1.209, 2017, 1.391, 2018, 1.360, em 2019, 1.381. Isso se deve tanto à divulgação, acreditamos, tanto à divulgação do Instituto de Perícia, já que nós atendemos os 217 municípios do estado do Maranhão, né, a Grande Ilha e mais o interior, e esse órgão esse complexo de proteção à criança e adolescente tem sido cada vez mais divulgado, e as autoridades têm tomado conhecimento e têm tido acesso, né, para encaminhar essas vítimas para a perícia, para a produção da prova técnica, né, da prova material no processo de apuração destes crimes. E, por um lado, nós vemos com bons olhos, né, porque as crianças têm tido acesso a este serviço, mas também nos entristece porque a gente tem visto um aumento do caso de violência contra crianças e adolescentes, né, tanto por terem acesso ao serviço, como também porque a gente percebe que os números vêm aumentando, também pelo aumento do número de violência. Então, nesse evento de hoje, mediado aí pela doutora Ana Tereza, uma participação expressiva de quase 100 pessoas, né, autoridades e participantes, é um momento extremamente importante, principalmente porque é alusivo às proximidades aí do dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate à Violência contra Crianças e Adolescentes. E nós pugnamos para que, num futuro não muito distante, órgãos como o IPTCA não se tornem. Doutor Vanderlei, seu microfone foi desligado. Agora me ouvem? É assim. Sim. Obrigado, doutor. E então, nós, finalizando, nós ressaltamos a importância de um evento como esse, que reúne quase 100 pessoas,
especialmente pelas proximidades do dia 18 de maio, que é alusivo ao Dia de Combate à Violência contra Criança e Adolescentes. E nós pugnamos para que, num futuro não tão distante, um órgão como o nosso não seja mais necessário na sociedade. Talvez seja um pensamento, um ideal utópico, mas é o que desejamos, que as nossas crianças e adolescentes não sejam mais alvo de violência e que, portanto, não se necessite mais, no seio da sociedade, de um órgão responsável por produção de prova material, de materialidade de crime contra crianças e adolescentes. Agradeço pela oportunidade, parabenizo aos idealizadores deste evento, pela organização de uma reunião como essa. Confesso que não estamos pelo menos eu não estou habituado a participar de reuniões virtuais, né? É um processo novo que esse afastamento social nos trouxe. A gente ainda fica não tão à vontade quanto falando pessoalmente, mas tenho certeza que a mensagem, de alguma forma, está sendo passada para os participantes, que vão ser multiplicadores, tanto da existência de órgãos como os nossos, né, quanto da importância e necessidade que ainda existe nos dias atuais. Obrigado a todos, um bom dia e desejo saúde aos senhores e familiares. Bom dia, doutor José Vanderlei. Muito obrigada pela fala, pela presença, pela participação aqui de todos. Agora eu vou passar para a doutora Lana Cristina Barros Pessoa, que a palavra é para ela, que também idealizou este evento, que esteve aqui conosco, sempre preocupada que tudo desse certo, e que é uma novidade para todas e todos nós estamos aprendendo com esses eventos virtuais. Doutora Lana Cristina Barros Pessoa é promotora de justiça do Maranhão desde 1995, titulada da 42ª Promotoria de Justiça Especializada da Criança e do Adolescente desde 27 de fevereiro de 2020, especialista em ciências criminais, mestranda em psicanálise, ex-coordenadora do Centro Operacional dos Direitos Humanos do Ministério Público, integrou o programa Provita de 2014 a 2019, integrou outras comissões na área de direitos humanos e vai estar aqui agora conosco. Doutora Lana, bem-vinda, a palavra é sua. Obrigada. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à escola pela organização do evento, que realmente está muito bem organizado, e agradecer o convite que foi aceito pela doutora Adriana e doutor Vanderlei, que muito prontamente atenderam o nosso pedido, a nossa solicitação de estarmos aqui hoje, fazendo a reflexão sobre esse tema tão importante para a sociedade maranhense, a sociedade brasileira, né, a sociedade rodovicense. E falar por último é sempre muito mais difícil, porque a doutora Adriana já falou muita coisa, o doutor Vanderlei também, mas vamos falar alguma coisa sobre as nossas atribuições. O Ministério Público, as promotorias de justiça especializadas dos crimes contra criança e adolescente, trabalha basicamente, é bem especializada mesmo, as nossas atribuições, contra os crimes contra criança e adolescente. Então, basicamente, a gente trabalha com aqueles inquéritos que nos chegam, que são enviados pela Delegacia de Proteção da Criança e Adolescente, que é a DPCA. E, geralmente, esses inquéritos já vêm muito bem elaborados, muito bem investigados, e com aqueles relatórios, com as perícias que são elaboradas pelo Centro de Perícia Técnica, diga de passagem, são perícias bem feitas, notadamente aquelas que, quando precisam resultado, aquelas perícias que são resultados daquelas de cunho psicológico, que são as mais difíceis de serem realizadas, né? E, basicamente, as promotorias criminais trabalham dessa forma. Além disso, nós recebemos denúncias, né? Denúncias por vários canais, seja pela ouvidoria, pelo WhatsApp, por e-mail, mas, geralmente, a gente determina a instauração de inquérito policial via a delegacia de polícia.
Quanto à investigação dos crimes, basicamente fica a critério da delegacia de polícia, né? Nós trabalhamos, basicamente, recebendo esses inquéritos, trabalhando na investigação, quando chega perante já a vara, acompanhando o feito. Nós temos dados muito realistas, né, e contundentes, como a doutora Adriana já falou, dados realmente que são avassaladores em relação a crimes contra a dignidade sexual da criança e adolescente. Pegando as estatísticas, a estatística realmente é cruel em relação a esses dados, né? O Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos publicou recentemente uma estatística e diz que 90% desses casos ocorrem em ambiente doméstico, como a doutora Adriana bem se prontificou a dizer. Só nos primeiros meses desse ano, já foram recebidos quase 1.000 registros, quase 1.000 denúncias. Realmente um alarde, né, esses casos. Sendo que 70% desses casos ocorrem na residência do abusador. E, é claro, sempre por aquelas pessoas que são vinculadas à vítima, seja pelo pai, pelo padrasto, por aquelas pessoas que, em tese, teriam o dever de proteger a criança ou adolescente. É um dado, realmente é um fato que nós temos. E nesse período de isolamento, nesse período de pandemia que nós estamos vivendo, é muito mais preocupante, porque como esses crimes ocorrem no ambiente doméstico, fica muito mais difícil a questão da denúncia. Que nós trabalhamos com as denúncias que são ofertadas, não pelo de casa. Pelo de casa incide a regra do silêncio, né? O silêncio é que embasa a questão desse ambiente doméstico e nunca querer que saia esses crimes que atentam contra a dignidade sexual das crianças. O que nós corroboramos, que nós precisamos sempre, são essas denúncias que nos chegam dos vizinhos, das pessoas de fora. Nesses tempos de pandemia, é sempre mais difícil, como já foi dito aqui. Nós temos muita pouca coisa registrada nesse momento. Mas eu comungo do entendimento da doutora Adriana, que hoje, como em tese nós estamos todo mundo junto, seja pai, mãe, ali, todo mundo reunido, em tese a gente entende, a gente acha que não estejam ocorrendo tantos abusos. E se tiver, é aquela questão do silêncio, está todo mundo junto, misturado, e ninguém vai denunciar, sendo todo mundo da família, né? Fica muito mais difícil, realmente, ocorrer uma possível denúncia, né? E aí ficam as perguntas. Como vamos saber? Quem vai denunciar? Como vamos investigar, né? São as dificuldades que nós enfrentamos com a prova do dia a dia, que o doutor Vanderlei falou muito bem. Nós temos dificuldade com as provas desses crimes. Quantas vezes nós ficamos com os processos dia por dia, andando atrás de uma vítima, andando atrás de uma criança, e muitas vezes a mãe vai se esconder com essa criança, vítima, para que ela não se faça escuta. Por quê? Com o fim, principalmente, proteger aquela pessoa que ofendeu, que muitas vezes é o padrasto, ainda continua sendo o companheiro ou o marido daquela mãe, daquela vítima, né? São casos realmente bem que se põem a nos posicionar. Então, sempre em voga que a gente encontra são esses crimes. Quando a gente fala em crimes contra a criança, geralmente a gente pensa esses crimes contra a dignidade sexual. Aí vem o estupro de vulnerável, aí os crimes do artigo 218, a lascívia, então está tudo ali. Mas existem outros crimes tão importantes e tão de natureza que causam sequelas tão graves quanto esses crimes também. Por exemplo, o abandono. O abandono, em relação à criança e adolescente, causa sequelas tão graves quanto esses crimes de natureza sexual. Como, por exemplo, uma criança ou um adolescente abandonado por seus pais, nós teremos no futuro adolescentes e adultos agressivos, pais que maltratam seus filhos. Nós teremos pessoas com tendências a suicidas, ao suicídio, nós teremos pessoas com autoestima muito baixa, e
quiçá nós não teremos pessoas voltadas à criminalidade. Tudo porque aconteceu abandonos na sua infância. Esse abandono tanto pode ser material como não material, porque muitas vezes não é só o material, eu não dei comida para o meu filho, eu não dei a pensão para o meu filho, não. Porque muitas vezes o pai e a mãe podem estar presentes, mas a ausência se faz muito mais ali, porque não tem um carinho, não tem uma proteção. De qualquer sorte, as sequelas são muito maiores. Um outro fato que a doutora Adriana falou com muita propriedade é a questão da violência doméstica, né? Quantas crianças são agredidas fisicamente por seus pais? Na sua grande maioria, essas agressões são perpetradas pela mãe, mas quando uma agressão é muito mais forte, é o pai que o faz. E essas agressões, elas também deixam sequelas muito fortes no psicológico da criança, muito graves mesmo. Então, é importante que se trate também, quando se trata de crimes contra a criança, também levar em causa esses crimes, que não são tão menores, mas também são importantes que se fale, né? Porque além da questão da agressão física em relação a essas crianças e adolescentes, nós temos a violência psicológica, que, como a doutora Adriana falou do bullying, eu falo agora na alienação parental, que é também um caso de abuso emocional. Quantas crianças não sofrem a alienação parental, né? E isso ocorre por quê? Porque um pai quer afastar do outro pai a criança, que muitas vezes esse pai ou essa mãe não soube fazer o luto da separação e quer fazer uso dessa criança como uma forma de prejudicar ou de enfrentar esse outro genitor. E isso deixa sequelas tão graves no psíquico da criança e do adolescente, que eles vão se tornar adultos extremamente vulneráveis. A anorexia, a bulimia, é o que se vê mais no dia a dia. O suicídio é uma marca que está aí. 800 mil pessoas por ano se suicidam, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida. De 15 a 29 anos de idade, é a segunda maior causa de suicídio no mundo, é uma marca que se vê. E tudo é devido ao que acontece na infância. Porque nós, adultos, somos o reflexo do que nos aconteceu na infância e na adolescência. Isso é fato. Se nós fomos maltratados, se nós maltratamos as crianças e os adolescentes, se nós agimos com violência, seja física, seja psicológica, se agimos com bullying, se agimos com alienação parental em relação a uma criança, esse reflexo vai se dar no psíquico da criança e serão adultos com deformação psíquica. Isso vai se lidar de uma forma ou de outra que nós teremos pessoas altamente problemáticas, pessoas autodestrutivas, pessoas agressivas, pessoas aí... Hoje, o que está em voga é o quê? Automutilação. Quantas pessoas se automutilam? A problemática está, muitas vezes, nessas questões que ocorreram por ocasião da infância e por ocasião da adolescência, perpetradas por ações de pais e quando do aconchego da família que não houve, que muitas vezes podem dar o pão, podem dar a comida, podem dar o teto, mas não dão muitas vezes aquilo que é mais importante, que é o aconchego, que é o amor, que é o carinho. E aí nós vamos ter pessoas altamente destrutivas. Adolescentes infratores é um outro problema. Por que nós temos tantos adolescentes infratores? Produto de crianças maltratadas, produto de famílias desestruturadas. Isso é fato, é o que nós temos. Então, se nós não nos ocuparmos hoje se nós não nos implicarmos, como diz a Constituição, se nós não conclamarmos a sociedade, o poder público, para cuidarmos das nossas crianças e adolescentes hoje, o que nós teremos no futuro? Pessoas doentes,
pessoas doentes, principalmente doentes do ponto de vista psíquico. Então, é natural nós conclamarmos toda a sociedade para que realmente possamos fazer esse trabalho conjunto. 18 de maio, na verdade, eu entrei na promotoria e poucos dias depois chegou a pandemia. Acho que eu cheguei junto com a pandemia, junto com a promotoria. Eu cheguei dia 27 de fevereiro e logo depois chegou a pandemia. Então, nós estávamos pensando na promotoria em fazer um grande evento no dia 18 de maio, mas estamos impossibilitados. Então, o 18 de maio é sempre uma data a ser, eu não digo comemorada, mas a ser destacada. É uma data realmente de ativismo, né? Como a doutora Adriana falou, que é a menina, quando a menina Araceli morreu em 1973, no Espírito Santo, quando ela foi sequestrada, violentada e assassinada, fez um levante na sociedade e foi sancionada uma lei dizendo que o dia 18 de maio fosse o dia de combate, o dia nacional de combate ao abuso sexual contra a criança e adolescente. Então, é necessário trazer em voga esse tema do abuso sexual nesse dia, mas não só nesse dia, na verdade, todos os dias, né? Por quê? Porque a sociedade precisa se implicar, a sociedade precisa se responsabilizar por isso, né? E aí eu queria, já hoje, antecipando o nosso 18 de maio, fazendo essa nossa reflexão aqui, eu queria especialmente dizer, em nome do Ministério Público, em nome das promotorias de justiça dos crimes contra a criança, que nós nos solidarizamos com todas as vítimas de abuso de São Luís, né? Não só com as vítimas, também com os familiares da vítima, e com a sociedade ludovicense, que indiretamente é atingida por essas violações de direito. Porque, como eu já disse, é urgente conclamar toda a sociedade, né? Para que se responsabilize, para que tenha um olhar atento, cuidadoso, no sentido de denunciar toda e qualquer tipo de ameaça e violação aos direitos da criança, a esses direitos elementares da criança, a sua dignidade sexual, né, a sua dignidade sexual. Posto que quem não denuncia, sabendo do que está acontecendo, de qualquer sorte, ela compactua com aquela violência. E uma sociedade que não coloca os direitos da criança e da adolescente como prioridade absoluta, e não se implica, e também não se responsabiliza, também colabora para a continuidade, a persistência de todo tipo de violação inerente aos direitos desse segmento social, que são as nossas crianças e adolescentes. Então, nós não podemos nunca nos conformar com essa situação, com esses índices alarmantes, né? Tampouco nos acostumar com essa violência perpetrada com os nossos meninos e meninas, né? E muito menos nos acostumar com essa impunidade. E outra coisa que eu chamo a atenção, nunca nós devemos culpar a vítima, mas sim defender, ouvir, e sempre se lembrar que esquecer é permitir, e lembrar é combater. E é isso que nós devemos sempre, combater. Combater esse crime tão danoso e lutar sempre pelos direitos da dignidade da criança e do adolescente. É essa a minha reflexão, é isso que eu deixo aqui para todos. Muito obrigada por terem ouvido, muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada, doutora Ana, pela participação, pela iniciativa, pela fala. Muito obrigada aqui pela presença.
Nós estamos aqui com algumas perguntas. A primeira do Dr. Gleudson, que fez pelo chat, que diz: existe alguma indicação para descentralizar o Instituto de Perícias Técnicas para outras regiões do Estado? Não sei se o doutor Gleudson quer perguntar. Seria, eu acho que para quem poderia responder, os palestrantes, essa pergunta. Está no chat. Doutor Vanderlei, você teria alguma coisa? Eu tenho alguma coisa, mas o doutor Vanderlei poderia responder? Oi, estou ouvindo. Estão me ouvindo? Estamos. O senhor escutou a pergunta? Está no chat. Existe alguma indicação para descentralizar o Instituto de Perícias Técnicas para outras regiões do Estado? O doutor Gleudson. Certo, agradeço pela pergunta, é um tema muito interessante. Na minha breve fala, eu disse que nós atendemos os 217 municípios do Estado, né? Obviamente que esse atendimento, ele é mais eficaz nos municípios mais próximos, né? O Estado do Maranhão é um estado de dimensões geográficas grandes, né? E isso dificulta o acesso dos municípios mais distantes até a capital. E realmente nós temos o Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes em São Luís. No final do ano passado, nós tivemos as comemorações na Assembleia Legislativa pelos 15 anos de existência do IPTCA. E uma das pautas mais exaltadas foi exatamente essa, a questão da descentralização, né, da criação de centros, pelo menos nas maiores regionais, né? Então, colocar ali na região de Imperatriz, de Balsas, na Baixada, né, em lugares que hoje tem menos acesso a São Luís. Então, isso daí foi destacado e foi visto com sensibilidade e percebida a importância pelos representantes do governo do Estado. Então, e pelo secretário de Segurança Pública também, que ressaltou isso bastante sobre isso em sua fala. Então, nós estamos aí no aguardo de que seja viabilizado, né, essa questão da descentralização para o interior do Estado. Obrigada, doutor. Ainda temos perguntas, e aqui eu vou registrar a presença do doutor Frazão, que é o coordenador do CAUP da infância, do doutor Márcio Tadeu, diretor da escola, que está de férias, e depois abrir a palavra. Nós temos mais ainda perguntas. Eu queria registrar aqui a presença da doutora Rosana Cipriano, que é promotora do Rio de Janeiro, maranhense, mas que é promotora de lá, e que está fazendo agora a segunda pergunta. Não sei se alguém, o doutor Gleudson, ficou satisfeito ou quer complementar a sua pergunta. A doutora Rosana, só localizando aqui a dela, pergunta: a delegacia e o IPTCA recebem e investigam casos de abusos sexuais praticados via internet? Quem gostaria de responder? Eu posso responder, doutora. Estão me ouvindo? Sim. Tá. A gente investiga, sim, mas aqui em São Luís, né, tem um departamento de combate aos crimes cibernéticos, né? Então, assim, sempre que é uma investigação um pouco mais complexa com relação a esses crimes cibernéticos, a gente tem o apoio desse departamento, né, de crimes cibernéticos, mas as investigações, elas vêm para cá, para a DPCA, e é aqui que a gente investiga. E aí eles só dão um suporte para a gente nessa questão dos crimes cibernéticos. Então, doutora Rosana, se quiser se manifestar, a doutora Adriana já respondeu. Doutora Rosana, não sei se está aí. Bom, nós ainda temos uma pergunta do doutor José Frazão, nosso coordenador do CAOP, pergunta para a doutora Adriana Costa. Ele pergunta: é uma satisfação ter o nosso evento, gostaria que a doutora fizesse alguns comentários sobre a prevenção à violência institucional, bem como as cautelas adotadas para colheitas de informações, lei de escuta especializada, depoimento especial de crianças e adolescentes, vítimas ou testemunhas de violência, considerando as dificuldades naturalmente decorrentes desse período de pandemia. Doutor Zé Frazão está aí, se quiser também formular a pergunta
oralmente. E só lembrando, o chat é para inscrição para as perguntas. Quem quiser formular a pergunta verbalmente, pode formular, manifestar. Deu para entender, doutora Adriana? Deu, posso falar? Bom, a gente realmente, aqui na DPCA, a gente ainda não anda fazendo nem a escuta especializada, nem o depoimento especial, né? A gente já tem um pedido aí para montar a sala, a gente já tem um espaço, mas ainda não veio a gente ainda não tem toda a estrutura da sala montada, com a acústica, com o aparelho, né, da câmera de informática, o CD, tudo organizado. Então, realmente, a gente não está fazendo ainda, até porque a gente não tem efetivo suficiente para ter uma pessoa só para ficar fazendo essas escutas especializadas ou depoimento especial. Realmente, a gente só fez aqui uma vez, foi num caso específico, e aí eles montaram aqui uma sala, um espaço para a gente fazer, que foi ano passado, mas fora isso, realmente, a gente ainda não está com a estrutura montada, e a gente realmente não está fazendo nem a escuta especializada, nem depoimento especial. E aí, realmente, durante essa pandemia, está muito difícil de fazer as oitivas. Até o nosso efetivo aqui na delegacia está bastante reduzido, até com relação a investigadores, muitos afastados, ou por ser grupo de risco, ou por estarem com sintomas de gripe, ou por estarem tirando plantões nos plantões centrais. Então, assim, os efetivos das delegacias estão muito pequenos, então está muito difícil até a gente fazer as próprias intimações rotineiras aqui. Realmente está muito difícil durante esse período. Falta mesmo de pessoal. Doutora Adriana, a doutora Rosana completou a pergunta, eu acho que perguntando quais, no caso dos abusos praticados pela internet, quais seriam os casos mais comuns? Perguntando aqui no chat. Seriam as práticas mais comuns. De crimes pela internet ou crimes da delegacia? Eu achei que eu acho que são pela internet, acho que é a complementação da primeira pergunta. Doutora Rosana, não sei se se encontra aí. Pela internet, que ela está perguntando. Realmente, a grande demanda de crimes pela internet, existem muito o crime de divulgação de fotos íntimas, de vídeos íntimos de crianças e adolescentes. A maior demanda que realmente a gente tem de crime cibernético aqui na DPCA são esses crimes, né? Que são a divulgação de fotos, de vídeos íntimos de criança e adolescente. Pelas redes sociais, pela internet. Uma outra pergunta aqui do Dr. Gustavo Pereira Silva. Como foi dito por um dos palestrantes, grande parte dos delitos praticados contra crianças e adolescentes ocorre dentro do próprio ambiente familiar. Sabemos da dificuldade de ciência desses crimes. O que vocês recomendam para descobrir tais delitos, vez que a própria família muitas vezes encobre quem pratica? Entendo que canais de informações, telefones, ouvidorias não são eficientes. Quem gostaria de responder? Eu posso falar assim, porque até como eu falei anteriormente, eu acho que a escola tem um papel fundamental, né, nesses casos, né? Porque muitas das vezes os abusos ocorrem dentro de casa e são acobertados pela família de forma geral. E aí eu acho que o canal que a criança encontra e o adolescente, às vezes, é na escola. Então, é muito importante o papel fundamental da escola, que tem um convívio diário com a criança e com o adolescente, de observar qualquer mudança no comportamento dela. Existem muitas denúncias que são feitas aqui por parte da escola também, que às vezes encaminham denúncias, ofícios, ou vêm até na delegacia para até saber como proceder nesse caso, que tem uma criança que está com uma mudança de comportamento, às vezes a própria criança, durante a aula, começa a chorar muito, e aí ela conversa com professores, com os coordenadores. Então, assim, quando realmente é uma situação que está dentro do seio familiar, é importante, tem vizinhos, a comunidade, mas eu acho que a escola é um dos canais aqui que mais ajudam nessa denúncia, quando a denúncia não parte da família. Certo.
Mais alguma pergunta? Quem gostaria de falar também, pode se manifestar, se quiser verbalmente. Pode utilizar, habilitar o microfone. Não sei se o doutor Frazão gostaria de falar, o doutor Márcio Tadeu. Bom dia a todos. Doutora Adriana, seja muito bem-vinda, eu já tinha colocado isso por escrito. O doutor Vanderlei, doutora Lana, é uma satisfação tê-los nesse evento, a doutora Lana também, que organizou tudo. Doutora Lana, parabéns pela iniciativa, o CALP fica sempre à disposição. Doutor, eu não sei bem se é sua área, mas se não for, me perdoe, mas se for, seria de grande valia esse esclarecimento para todos nós. Eu queria saber se o senhor poderia tecer alguns comentários sobre o parecer psicológico e a autópsia psicológica como instrumentos que possam auxiliar a investigação de casos relacionados à violência contra crianças e adolescentes. Doutor Zé Frazão, bom dia. Bom dia. Prazer falar com o senhor. A autópsia ou necrópsia, né, por excelência, esses termos foram concebidos para o exame físico, né, o exame cadavérico, né, mas, ultimamente, ele tem sido ampliado, né, para análise de documentos, de anotações, de agendas, né, de cadernos, anotações, feitas pelas crianças e adolescentes vítimas, né. Eu sempre digo que é melhor a prova do que a não prova, né? E, se você puder produzir o maior número, né, de situações que possam ser apreciadas como provas, né? E isso não é um feito isento de apreciação, né? Ele vai ser analisado, ele vai ser apreciado e poderá ou não ser aproveitado como prova. Que assim seja feito, né? Então, muitas vezes, você não tem realmente a possibilidade de fazer, no caso de óbito de criança ou adolescente, muitas vezes, quando o caso vem à luz, já se passou muito tempo, e você já não tem mais aquele vestígio material, aquele vestígio físico, né? Mas se você tiver elementos que possa produzir algum tipo de documento que traga à tona situações que possam ter ocorrido com aquela criança, com aquele adolescente, ele certamente será apreciado aí pelo judiciário, né, e vai ser aproveitado ou não como prova. Eu acho que é válido, sim, você fazer interpretação por profissional da psicologia, profissional do serviço social, profissional médico legista, de situações que possam ter acontecido com aquela criança, aquele adolescente, né. Esse raciocínio é válido também com relação ao ineditismo aqui nosso no Maranhão, por criar as perícias e os laudos psicológicos, né? A gente não tem de forma sistematizada isso em outros estados, né? O próprio crime previsto no 129, né, ele fala de ofensa à integridade, à saúde, né? E a saúde você tem um conceito mais amplo do que apenas sanidade física, né? Você tem sanidade psicológica, sanidade social também. Então, nós temos muitas situações de crimes que não deixam marcas físicas, mas vão deixar vestígios psicológicos. Então, a produção desse laudo, com protocolos, com técnicas consagradas, né, dentro da área da psicologia, serviço social, eles podem, sim, levar à produção de provas, né, que possam ser aproveitadas acerca do que aquela criança, aquele adolescente foi submetido, vivenciou. Mais alguém gostaria de se manifestar? Tem aqui algumas perguntas, acho que no chat, deixa eu acessar aqui. Doutora Rosana, querendo fazer uma colaboração verbal. Pode fazer, doutora Rosana. Logo depois nós temos 2 perguntas por escrito. Ana, Doutora... está me ouvindo? Está conseguindo me ouvir? Sim.
Então, bom dia a todos. Eu estou muito feliz de ter conseguido participar desse evento. A doutora Ana sempre muito atuante e atenta a essas questões importantes que nos agregam. Como ela comentou, eu sou maranhense, estou aqui no Rio de Janeiro como promotora de justiça, então eu quero saudar a todos, parabenizar e dizer que precisamos dessa força, dessa coesão, chamar atenção para essa problemática, como alguém colocou aí no chat, sempre que há uma grande mobilização dos operadores do direito, das autoridades e dos gestores, no sentido de chamar atenção para essa matéria, aumentam os números de denúncias, são mais acionados os canais virtuais de comunicação nesse sentido. E eu coloquei a questão da temática da internet, porque justamente com essa questão do isolamento social, as nossas crianças e adolescentes, eles estão manejando mais intensamente, né, os aparelhos e a internet em si, e ficam bem suscetíveis a abordagens por parte de pedófilos, abusadores, e aqui tem se noticiado a prática do sexting, né, e que é essa abordagem por parte de pessoas que passam a praticar esses abusos, eventualmente conseguem com que esses adolescentes mandem imagens e situações íntimas, e isso é também um abuso que causa depois muita angústia para essas crianças. Então, como a colega palestrante colocou, a questão do abandono afetivo dos pais, ele perpassa também por esse abandono virtual. Então, é importante chamar atenção para que as famílias possam orientar seus filhos, fiscalizar e conversar a respeito dessa cautela no manejo da internet. Aqui no Rio de Janeiro, aumentaram esses casos, inclusive, comunicando para a delegacia especializada dessa questão da violação de direitos de dignidade sexual dos nossos adolescentes via internet. No Rio Grande do Sul tem um canal chamado Fale com a Manu, que é um dispositivo que até a doutora Denise, a doutora Ana do Pró-Infância, tem divulgado muito, e que os próprios operadores do direito também podem divulgar, que o adolescente pode digitar no Facebook, Fale com a Manu, e ali é um robô que fica esclarecendo para esses adolescentes como proceder. Então, muito obrigada por essa oportunidade, parabéns mais uma vez a todo o Ministério Público do Maranhão, e fico por aqui, sempre que possível, participando desses eventos virtuais. Obrigada. Obrigada, doutora Rosana, pela participação. Nós temos algumas perguntas, deixa eu só localizar aqui. A senhora Anielma Viegas. Doutora Adriana, agora com essa pandemia, as crianças ficam muito mais em casa e assim vulneráveis. Como a DPCA está conduzindo os casos de denúncia de abuso sexual em crianças e adolescentes? Doutora Adriana? Pronto. Bom, realmente, como eu falei, a delegacia está funcionando normalmente, mas realmente essa demanda de crimes sexuais durante esse período da pandemia reduziram bastante. E eu entendo que seja pelo fato das pessoas estarem confinadas no mesmo ambiente, o que dificulta a prática desses crimes. Mas nada impede que estejam ocorrendo, né? E que se existe esse seio familiar que não está deixando a denúncia chegar aqui, nada impede que vizinhos, que o conselho tutelar, que a comunidade em geral possa denunciar, né? E todas as denúncias que estão chegando para a gente mesmo com esse efetivo realmente reduzido durante esse período aí de pandemia, nós estamos trabalhando para tentar realmente investigar essas denúncias que estão surgindo, para não deixar sem investigar, ainda mais que, na maioria das vezes, esses abusos são fatos que estão ocorrendo, né, podem estar em estado de flagrância, mesmo não estando no flagrante, são situações urgentes que precisam de uma resposta, que a polícia dê uma resposta para a sociedade.
Tem uma última pergunta aqui, agora que eu liguei o microfone. O IPTCA é um órgão excelente, importante parceiro do MP. Pergunta do doutor Sandro Lobato. Queria saber do doutor Vanderlei o seguinte: se houve alguma mudança no procedimento ou no protocolo com a entrada em vigor da Lei 13.431/2017, escuta especializada. Se mesmo com a pandemia, o IPTCA continua a receber crianças e adolescentes do interior, e se esse número tem aumentado neste período ou houve redução? Doutor Vanderlei? Opa, bom dia, obrigado pela pergunta. Doutor Sandro Lobato, na verdade, são institutos diferentes, né? A escuta realizada no IPTCA e nos órgãos de perícia criminal, né, fazem parte do próprio procedimento da perícia, né? Você tem, então, a realização da perícia e você tem a escuta especializada, você tem o outro instituto, me fugiu agora, que a doutora Adriana Costa falou agora há pouco, né? Escuta especializada, depoimento especial e a perícia. Esses institutos, eles não podem se confundir. Podem até ser aproveitadas, né? As escutas, as falas das crianças e adolescentes, elas são transcritas, né, nos laudos periciais, são reduzidas a termo, e podem ser aproveitadas pelas demais instituições, né? Policiais, Ministério Público, Judiciário. Mas o que se faz no IPTCA é a oitiva, né, escutar a criança, a livre manifestação da criança e depois a aplicação de métodos e testes, né, visando a captação daqueles vestígios, né, psicológicos. Então, não houve nenhuma mudança nesse sentido. E, com relação ao atendimento, sim, nós atendemos, especialmente, continuamos como órgão essencial, né, de segurança pública, atendendo as crianças e adolescentes, a demanda que nos chega. O órgão continua em funcionamento, trabalhando com alguns contingenciamentos por conta da necessidade de isolamento social. Então, as equipes estão reduzidas, estamos trabalhando em regime de plantão e atendendo especialmente aquelas situações de flagrante e de risco de perda de vestígios. Por exemplo, um fato que aconteceu com uma criança menor do que 6 anos, ela vai ser atendida, né, imediatamente, porque nós sabemos que numa idade tão tenra, né, há o risco da perda da memória, da lembrança, ao risco de uma ressignificação daquele fato que a criança foi vítima. Então, se decorrer um tempo mais prolongado, pode-se perder a possibilidade de captar aquele vestígio, né? Em crianças menores do que 6 anos, é um exemplo de situação em que há risco de perda do vestígio. Então, essas pessoas, essas crianças, elas serão atendidas prontamente, né? Em situações que já decorreram alguns anos, alguns meses, né, em que essa memória ela já está mais consolidada em crianças maiores e adolescentes, por conta da situação atual de pandemia e das orientações que nós recebemos para o funcionamento do órgão, os dados dessa criança e adolescente estão sendo anotados para posteriormente serem chamadas para a realização da perícia. Eu só queria falar um pouquinho, assim, só que eu acho que a gente não tocou nesse assunto, que é muito importante, que se chama a revitimização. E aí eu acho que qualquer revitimização é muito dolorida, em especial de crianças e adolescentes. Então, eu acho que todos os órgãos que trabalham aí na proteção da criança e do adolescente, a gente tem que trabalhar em harmonia, em sintonia, para evitar essa revitimização. Então, a vítima, ela não pode ser ouvida em todos os órgãos, né? Ela chega, faz uma escuta especializada ali no IPTCA, faz um depoimento especial a nível de delegacia, aí quando ela chega na justiça, ela é ouvida novamente. Então, tudo isso é o que hoje a gente combate muito, que é essa revitimização. Então, tem que ter muita cautela, né, nessas oitivas da vítima, para que ela não seja revitimizada, porque revitimização é muito sofrida, ainda mais criança e adolescente, que pode gerar um trauma para ela pelo resto da vida, né? Eu endosso, me permita, doutora Ana Tereza, eu endosso, não pode sim. Eu endosso as palavras da doutora Adriana. Realmente, trabalhar com criança e adolescente, especialmente já em situação de vulnerabilidade, é algo bastante especial, né? Bastante
importante que deve despertar nos profissionais que trabalham com essa população, com esse público, né, com esse segmento de pessoas, esse olhar diferenciado, né, esse olhar de sensibilidade para que você não aumente o dano já causado pela situação de violência que essas pessoas passaram, né. Doutora Alana tocou num assunto muito interessante também, que é a questão da ponta do iceberg, né. A gente já recebe essas pessoas, né, essas crianças e adolescentes, com uma ponta do iceberg, né? O que há para baixo da linha d'água é muito mais importante, né? É a causa real do que levou a acontecer essas situações de crime e de violência. Então, é indissociável, né, tratar de criminologia e dissociar de sociologia, né, de fatos sociais, né? Como é que a sociedade é organizada? Isso seria um motivo para uma outra discussão, né? Em sociedades como a nossa, né, com graves problemas sociais, né, com graves diferenças sociais, né, famílias desestruturadas, né, e a gente sabendo que uma das gêneses desses crimes contra crianças e adolescentes é exatamente a questão da falta de afetividade, da falta de empatia, né, alcoolismo, famílias desestruturadas, né, então é importante que a gente também traga isso à baila, né, à discussão, como um fator de se evitar chegar nessa ponta do iceberg, que quando chega para nós, é apenas o desfecho final, né, de uma história social, de uma história de vida, de uma família desordem de famílias, né, de uma sociedade desestruturada. Por uma outra visão, a gente tem também altos índices de suicídio, né, em sociedades bastante organizadas, teoricamente, do ponto de vista econômico, social, né, sociedades orientais, com grande cobrança e pressão sobre crianças e adolescentes, que já seria uma outra vertente de violência, né? Você já teria uma organização econômico-social maior, porém uma falta de afeto, de afetividade entre essas pessoas, levando a uma situação de abandono emocional, e um dos desfechos seria o aumento aí, dos índices de suicídio. Só para complementar um raciocínio que foi desenvolvido pela doutora Lana. Uma outra questão, se a senhora me permite, para não avançar muito no tempo, é a questão do exame médico legal, né? O nosso Código de Processo Penal, ele permite, né, na ausência de um perito oficial, a nomeação de um médico para a realização de perícias. Eu tenho visto isso com preocupação, porque é sabido que não basta ser médico para ser perito. A perícia, ela é um ramo, é uma especialização, é uma especialidade médica. O médico, no senso comum, é aquele que passa remédio, que opera, que ausculta, né? Essa é o ramo assistencial da medicina. A gente tem o ramo de prevenção, que são os profissionais envolvidos com políticas de saúde pública, os epidemiologistas, e nós temos os peritos, que é um terceiro ramo da medicina, né? A perícia requer uma formação especializada, requer prática, requer anos de vivência com aquele tipo de exame para que possa ser reconhecido, realmente, possam ser reconhecidas as lesões. Eu tenho visto isso com preocupação, porque de forma empírica, eu tenho observado que muitas vezes nos chegam laudos de peritos ad hoc, peritos nomeados, descrevendo lesões, quando, na verdade, aquelas lesões não existem. E a gente sabe que esses crimes sexuais, tanto contra adultos, mas principalmente contra crianças e adolescentes, têm uma repercussão social muito forte. Então, muitas vezes, os supostos autores, eles não praticaram aquele crime, porque aquela lesão, de fato, não existe, e quando isso é esclarecido, muitas vezes eles próprios já foram vítimas de violência, né? Então, há um estudo, que agora eu não tenho aqui anotado a fonte, mas posteriormente eu posso passar, que ele fala exatamente isso, que perícias feitas por não peritos, por não especialistas, há apenas uma coincidência de lesão em apenas 20% dos examinados, quando aquele grupo é examinado por peritos. Ou seja, se 100 pessoas forem examinadas por um médico não perito, não especialista em perícia, em medicina legal, não habituado ao exame de supostos crimes sexuais, apenas 20% vão apresentar realmente lesões.
Tá? Então, isso daí é um fato importante, porque nem sempre há possibilidade da realização da perícia por um perito especialista, né? E a gente vê que aquilo que é descrito como uma lesão por um médico que não é especialista naquela matéria, na verdade, é uma infecção secundária, é uma moniríase, é uma irritação, é uma alteração tegumentar, tecidual, não de origem criminosa. Às vezes é maus cuidados de higiene, que pode provocar uma infecção secundária naquela região genital, região anal, por exemplo, e aquilo ali, por olhos não treinados, pode ser interpretado como uma lesão de cunho sexual, como uma ação externa, como uma agressão sexual, né? E aí você tem uma falsa produção de prova com responsabilização injusta, no caso, né, de pessoas, né? Então, eu acho que é um ponto também para se discutir, para se estar atento dentro da sociedade, para que a gente não incorra em injustiças, né? Para isso, seria interessante que o poder público tivesse o olhar voltado para a necessidade de interiorização realmente da perícia, né? Colocar nos grandes centros, nas grandes regionais, profissionais de perícia, né? Que fossem abertos concursos, que fossem abertas vagas, né? Para formação de profissionais, né? Recentemente, a gente teve aí no final do ano um seletivo, alguns profissionais já foram nomeados para o interior, e a gente já tem visto uma mudança nesse aspecto. Então, foram pessoas que passaram por um treinamento, ainda que um treinamento, um período mais curto, né, pela necessidade que se impunha lá na região, de nomeação desses profissionais, de entrada deles no mercado, mas tiveram, pelo menos, a chance de ter um contato com pessoas que pudessem lhe formar nessa área. A gente sabe que não basta ser um bacharel numa determinada área para se tornar especialista naquilo. Então, eu chamo a atenção para essa situação, porque como a gente trabalha com produção de prova, uma má produção de prova, ou uma falsa produção de prova, pode implicar aí numa responsabilização injusta de supostos agressores, né? Obrigada, doutor. Nós temos uma última pergunta, e depois o doutor Márcio Tadeu se inscreveu aqui para falar. Eu gostaria de pedir a todos, se alguém quiser se manifestar ainda, ou pedir inscrição, que faça agora, porque a gente já está aqui com os palestrantes há mais de 1h30, e eu queria dizer também que isso é muito bom, e com uma participação excelente, nós tivemos 107 pessoas presentes aqui, participando, e só temos a agradecer, não só pela qualidade do conteúdo, mas também pela importância desse debate, dessa discussão. Tem uma última pergunta aqui por escrito, e logo em seguida eu vou passar para o doutor Márcio Tadeu a palavra, da doutora Patrícia Fernandes. Quais e por quem são elaborados os protocolos utilizados pelo IPTCA na confecção das perícias psicológicas? Quem poderia responder? E logo depois, doutor Márcio Tadeu, a palavra é sua. Me ouviram? Está no chat a pergunta. Quais e por quem são elaborados os protocolos utilizados pelo IPTCA na confecção das perícias psicológicas? Os protocolos são elaborados pelos profissionais psicólogos, né, desde o início de funcionamento do Instituto, né, em 2004 ainda, com base em fontes formais e sempre sob a supervisão do Conselho de Classe, né, de Psicologia. Obrigada, doutor. Doutor Márcio Tadeu? Bom dia a todas, a todos, doutora Ana, doutora Alana, todos os nossos palestrantes, todos os colegas. Eu quero só, como jurássico nesse movimento da infância, dizer assim que nem o vírus impede a proteção integral, né, das crianças e adolescentes. Parabenizar a doutora Alana pela ideia, pela iniciativa, o apoio da escola, do CAOP, doutor Frazão, todos os colegas do doutor Gleudo, os colegas que estão aqui,
e dizer que é importante não deixar calar, em momento nenhum, essa preocupação. No século passado, no outro milênio, na primeira campanha estadual contra a violência sexual em relação a crianças e adolescentes, o grande tema era o rompendo o silêncio. Nesse tema de isolamento social necessário, indispensável, essa questão relacionada a esse silêncio, né, da violência que pode estar acontecendo nesse exato momento no recesso dos lares, que eleva a necessidade da nossa especialização. Então, eu quero parabenizar a todas e a todos pela excelência das palestras, pela excelência das intervenções também, e desejar que no 18 de maio a gente possa repercutir, repetir ainda mais essa nossa preocupação para que nenhuma criança, nenhum adolescente possa passar por essas violências sem atendimento e sem a responsabilização do agressor. Muito obrigado, apenas para deixar registrado esse elogio, né, e dessa inovação da gente fazer um 18 de maio antecipado, adaptado ao distanciamento social da pandemia, mas com muito sucesso, como muito bem ressaltou a doutora Ana Tereza, que eu também parabenizo pela coordenação do evento. Muito obrigado, desculpa ter me alongado, uma saudação a todos. Obrigada, doutor Márcio Tadeu. Seja sempre bem-vindo, né? A casa é sua, não só da infância, que é uma luta desde o início do Ministério Público, como também da direção da escola, que eu estou aqui só substituindo, quando o senhor está de férias. Eu queria agradecer a presença de todas e de todos, uma participação excelente, de muita qualidade, que a importância do tema levanta. E, para finalizar, eu queria dar a palavra a cada um dos palestrantes, doutora Adriana primeiro, para poder fazer sua consideração final. Bom, eu só tenho a agradecer o convite da doutora Alana. É sempre muito importante a gente ter um canal para falar, né, sobre crianças e adolescentes. Afinal, são o futuro aí do nosso país. Eu digo, nesse momento aí de tantas incertezas no mundo, quando a gente vê aí uma criança nascendo, é a esperança aí de um mundo melhor. E eu acho uma causa muito nobre. Eu sou mãe, tenho 2 filhos, e eu sei o tanto que é importante a gente guiar, orientar, proteger nossas crianças e adolescentes, sonhando sempre aí com um mundo melhor, e quem vai fazer esse mundo melhor são essas crianças e adolescentes de hoje. Então, eu sou muito feliz de estar aqui nessa delegacia, fazendo o que eu posso, né, tentando sempre proteger essas crianças. Eu acho que a prevenção é o melhor caminho, e nada melhor para prevenir do que nós irmos falar, palestrar. Eu sempre sou aberta para ir em escolas, e sempre que a gente recebe os convites, realmente nessa pandemia aí a gente está um pouco impossibilitado de sair, mas a gente se vira, né? Então, esse canal foi muito importante. Eu agradeço aí o convite de vocês. Me desculpem qualquer coisa. E aí eu estou aí à disposição. Obrigada. Obrigada, doutora Adriana. Nós que agradecemos a sua disponibilidade e a qualidade da sua fala, das suas informações. Doutor José Vanderlei, por favor, suas considerações finais. Doutora Ana Tereza, parabéns pela mediação desse evento. Eu gostaria, ouvimos há pouco aí a fala do doutor Márcio Tadeu, eu gostaria de fazer um breve cumprimento ao doutor Márcio Tadeu, né, parabenizá-lo pelo trabalho em defesa dos direitos da criança e do adolescente, pelo sempre apoio ao Instituto de Perícia Técnica Criança e Adolescente. Esteve conosco, inclusive, aí nos eventos de comemoração dos 15 anos de existência do órgão. Gostaria de parabenizar a Escola do Ministério Público, a doutora Lana, pela idealização deste evento, inabitual, mas necessário nos tempos atuais, né, via virtual, estávamos mais acostumados a encontros presenciais, tão necessários também, mas queria ressaltar a importância de evento como esse, né, reunindo instituições, autoridades e sociedade civil,
né, para que a gente possa divulgar nosso trabalho, dizer que continuamos atuantes, não obstante a situação de excepcionalidade que vivemos no mundo atual, por esta pandemia, que haveremos de superá-la, e dizer que sou pai de 2 crianças pequenas, sempre projeto nas crianças e adolescentes que nos chegam ao Instituto de Perícia, a imagem dos meus próprios filhos, para poder atendê-los e estimular a nossa equipe a produzir um trabalho o mais completo possível e mais célere possível também, na produção dessa prova técnica, que vai instruir o inquérito e as decisões judiciais. Dizer que estou realmente satisfeito e muito feliz por estar participando desse momento, e à frente do Instituto de Perícia Técnica para a Criança e Adolescente, o qual coloco à disposição de todos nesse combate à violência contra crianças e adolescentes. É um momento especial, desse 18 de maio que se aproxima, e pugno para que no futuro próximo nós tenhamos cada vez menos a necessidade de órgãos de defesa da criança e adolescente, vislumbrando uma situação futura em que as nossas crianças sejam mais respeitadas e sejam mais amadas e valorizadas. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Nós que agradecemos a sua participação. O senhor saiu muito bem para a primeira evento virtual, ficou excelente. Muito obrigada pelas informações e pela participação. Doutora Alana, que é a grande idealizadora, que teve a iniciativa desse evento, a palavra é sua. Na verdade, eu queria só agradecer a escola pela acolhida da ideia, né? Que acolheu a nossa ideia das promotorias dos crimes contra a criança e adolescente, pela doutora Adriana e doutor Vanderlei de terem realmente também acolhido o convite de estarem aqui conosco e ter realizado esse projeto. Para mim foi uma grande satisfação estar aqui com todos. Na verdade, eu não contava com essa grande participação e fiquei muito feliz por ter realmente uma grande participação. E estamos com 1h40, que realmente foi também um grande evento que durou tanto tempo, significa que realmente foi uma grande participação e que o tema foi realmente, causou uma grande pressão para as pessoas. Mas o que eu gostaria é que realmente nós não nos esqueçamos, não só do dia 18 de maio, mas que realmente nesse dia, de que nós possamos continuar repercutindo, lembrando, divulgando realmente a questão do combate aos crimes contra a dignidade sexual das crianças e dos adolescentes. Meu muito obrigado a todas e a todos que estiveram aqui conosco nesse momento tão especial. Nós que agradecemos, a escola agradece muito a participação qualificada de todas e de todos, foi excelente, nós tivemos o tempo todo intervenções no chat, intervenções riquíssimas, que infelizmente decorrente do tempo, desse espaço, nós não podemos ler todas, mas ficaram registradas. Agradecemos pela participação dos convidados, pela disponibilidade, pelo interesse e a cooperação do CAOP, e do doutor Márcio Tadeu também, da escola, da administração superior, por todo esse interesse da doutora Alana e de todos que aqui estiveram para tratar de um assunto tão importante e que nós vamos continuar falando sobre ele. E é essencial, que é a investigação dos crimes contra a criança e do adolescente, o 18 de maio, que é uma luta contra o abuso sexual contra as crianças e adolescentes, que ainda sofrem tanto e que nós precisamos combater. Muito obrigada a todas e a todos pelo debate. Agradeço a participação ainda da colega do Rio de Janeiro, direto do Rio de Janeiro, a doutora Rosana Cipriano, que aqui esteve. Muito obrigada pela presença de todos. E até o nosso próximo evento. Amanhã, nós temos um evento virtual da escola e da Procuradoria, comemorando o Dia Estadual do Ministério Público, um simpósio virtual com a presença dos ministros Luiz Fux e do ministro que foi ministro até 2012, ministro aposentado, Carlos Aires de Brito, e nós vamos nos encontrar lá. Muito obrigada por todos, inclusive agradeço a colaboração sempre maravilhosa da equipe técnica da escola, pela professora Aline.
Obrigada. Até a próxima. Tá.